Nosso culto está começando agora, hoje, quinta-feira. Que Jesus abençoe você e sua casa. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos louvar o Senhor. Esse culto e o de domingo agora e o de domingo à noite será gravado, tá bom? Normalmente a gente faz ao vivo, mas antes do retorno dos nossos encontros nós vamos fazer gravados e dia 1º a gente volta com o nosso culto ao vivo, tá legal? Dia 1º não, primeiro domingo de agosto, desculpa aí. Que é dia 2, então a direção está me avisando aqui, dia 2. Então peço que você assista, comenta aí, curta, dá o like, Jesus possa falar bastante ao seu coração. Vamos orar para a gente começar, vamos lembrar do Salmo 100 que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O Senhor tem para si um povo, nós somos ovelhas do seu povo. Nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele tem cuidado de nós, por isso nós vamos louvá-lo aqui. Senhor, abençoa, Deus, esse início de encontro. Que os louvores que vamos ouvir, que a palavra que vamos ouvir, possa tocar em nosso coração e que seja um tempo precioso em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Todos que têm sede, que fracos são, venham à fonte, medir o seu coração, dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus. No coração, todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito vem, Santo Espírito vem. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Boa noite, irmãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. A nossa terceira mensagem, sobre a bem-aventurança. Hoje, quinta-feira, nós já estudamos na quinta retrasada a introdução às bem-aventuranças. Na quinta do dia 16, nós estudamos sobre os humildes de espírito. E hoje, que eu não estou lembrando que dia é, vou falar para vocês agora, dia 23/7, nós vamos estudar sobre aqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O nosso estudo vai ser rápido, nós não vamos demorar aqui não, mas eu peço que você feche seus olhos aí e faça uma oração comigo. Senhor, nós queremos nesse momento ouvir Tua voz. Nas nossas casas podemos ouvir a Tua palavra. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, versículo 4, fala para nós: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, ninguém em bom juízo quer chorar, fala sério. Você quer chorar? Ninguém quer chorar, ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer experimentar a dor e a tristeza como resultado de circunstâncias deprimentes. Ninguém quer isso. E Jesus está falando assim: felizes são os tristes. Parece, gente, que tem alguma coisa errada aqui, ou nosso Senhor Jesus é muito insensível. Bem-aventurados que choram, porque vão ser consolados. Esse porquê é muito importante. Não é chorar por si só que faz a bem-aventurança. O que nos faz bem-aventurança, o que nos faz bem-aventurados, é receber o consolo de Deus. Para receber o consolo, primeiro tem que chorar. Para que a gente possa então ser bem-aventurado, a gente precisa conhecer o consolo de Deus. Qual é o problema? O problema é que nós não entendemos verdadeiramente quão infelizes nós somos. E nem quão desesperadamente precisamos de Deus para consolar a gente. Se a gente entendesse qual a nossa miséria e como Deus pode nos ajudar, nós choraríamos alegremente. Você já parou para pensar nisso? Como que chora de maneira alegre? Vou contar para você. Uma moça da igreja, nessa semana passada, me procurou, que estava passando uma dificuldade. E ela falou comigo: olha, pastor, eu estou tratando dessa dificuldade que eu estou passando, tem sido doloroso. Por fora eu estou chorando, mas por dentro eu estou feliz, porque eu estou vendo Deus me dando força para eu conseguir lidar com essa dificuldade tão grande que eu estou passando. É isso, chorar com alegria é um dos desafios da vida cristã. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Você tem que chorar. Não sai daí não, fica conectado com a gente aí. Pelo que nós temos que chorar? Vamos lá, vamos por partes aqui. Primeira coisa, nós temos que chorar a nossa pobreza espiritual. O ser humano, ele é pobre de espírito. Nós não temos recursos espirituais para a vida que precisamos.
para as dificuldades e os desafios que passamos. Então precisamos chorar. Chorar é o que nós sentimos quando vemos quão pobres espiritualmente nós somos, quão indignos, depravados nós somos por dentro. Nós somos espiritualmente vazios muitas vezes, e quando olhamos para isso, nós precisamos chorar, precisamos nos sentir tristes pelo nosso lado espiritual. A gente também precisa chorar o pecado próprio. Gente, de maneira nenhuma eu estou querendo induzir esse estudo aqui para que você viva uma vida chorosa, triste, melancólica, de maneira nenhuma. Quando Jesus fala chorar aqui, eu entendo que ele está falando para nós que a gente deve levar a vida em certos momentos com muita seriedade e compreendermos fatos que vão modificar a vida da gente de uma hora para outra. Aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que choram são bem-aventurados. Eu vou chorar a vida inteira? Não, mas tem momentos da minha vida que eu preciso parar, olhar para dentro de mim e saber que o consolo para essas dificuldades que eu tenho está no Senhor. Então a gente chora o próprio pecado. O pecado é a complicação de tudo do mundo, é a destilação dos espíritos da injúria. O pecado desonra a Deus, nega a onisciência de Deus, zomba da paciência de Deus e às vezes até desconfia da fidelidade de Deus. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Terceiro, nós precisamos chorar pelo pecado do mundo. Qualquer pessoa que ame a Deus e teme a Deus, olha para o mundo que vive e vê que realmente ele jaz no maligno. Basta, acesse um jornal aí na tela do seu smartphone, assista a televisão, veja um jornal aí, pegue um jornal e leia as revistas e as notícias. Esse mundo realmente é um mundo terrível, as notícias são horrorosas e nós deveríamos chorar como Jesus, que olhou para a cidade de Jerusalém e chorou. Quantas vezes nós choramos por ver as dificuldades do mundo? Então as pessoas ao nosso redor, as pessoas do mundo são oprimidas e são pobres de espírito também. Nós deveríamos chorar por causa do tráfico sexual com crianças, que cada dia aumenta, pela pedofilia, que é um problema terrível no mundo, pelas doenças que assolam a humanidade, pelas pragas. Nós deveríamos chorar pelos pobres que são oprimidos, nós deveríamos chorar pela pandemia de AIDS na África. Nós deveríamos chorar pela opressão das mulheres, pela opressão dos fracos, por governos injustos, pelos preconceitos, pelo racismo, pela falta de amor. Quantas coisas nós deveríamos chorar quando a gente vê lá aqueles filmes da Nigéria, aquelas crianças de 8, 9, 10 anos já na milícia, com armas nas mãos. Nós deveríamos chorar. O mundo é um lugar difícil. Nós deveríamos chorar quando nós vemos a juventude entregue nas ruas, presa às drogas. Nós deveríamos chorar. Nós deveríamos chorar quando a gente vê pessoas passando fome na rua, mas o nosso coração está tão duro e a gente já não chora mais por causa dessas coisas. Então, se a gente se entristece pelo nosso pecado, a gente também se entristece pelo pecado que está ao redor de nós. Nós também precisamos chorar o pecado que outros cometem contra nós. E aqui eu quero ser breve. Nós choramos, nós oramos diante de Deus pelas injustiças cometidas contra nós. Nós não nos vingamos, lembre-se disso. A Bíblia diz que quando alguém pecar contra você, você pode colocar isso diante de Deus e chorar aos pés do Senhor e nunca se vingar contra aquela pessoa. É um ensinamento importante. E por fim, gente, chore o que todo este pecado fez com Jesus. A profundidade da tristeza do Evangelho não é chorar porque o mundo é ruim e eu queria que o mundo fosse melhor. Não, é chorar porque todos esses pecados fizeram com que o meu Salvador fosse esmagado e moído na cruz do Calvário. O pecado ofende a Deus e Jesus morreu pelo nosso pecado. O pecado é aquilo que entristece o nosso coração por ter assassinado o Salvador, que nos amou e nos mostrou tanta graça. Quando eu uso o termo assassinato, eu estou falando que foi por essa razão que Jesus morreu, mesmo sabendo que ninguém o matou, Ele mesmo deu a sua vida. Então devemos prantear. De Zacarias capítulo 12, versículo 10, prantear como quem pranteia por um filho único, como se chora amargamente pelo primogênito. Nós deveríamos chorar pelo unigênito, primogênito de Deus, o Filho dele. O choro que Jesus menciona então na segunda bem-aventurança é um choro de realismo. Chorar é a única reação sensata e correta quando nós olhamos para o mundo como ele é. Não dá para viver nesse mundo. Olha para o governo, olha para a política, olha para a área da saúde, olha para a área de educação, olha para as nossas vidas, olha para as igrejas, olha para as famílias. É claro, a gente tem infinitas razões para se alegrar,
O Salmo 100 fala isso, celebrai com júbilo ao Senhor. Mas nós também temos muitas razões para chorar. E o que o Sermão do Monte, através da bem-aventurança, essa segunda bem-aventurança, fala para nós, é que a vida cristã é uma vida de altas e baixas. Ninguém vive rindo o tempo inteiro. Ninguém pode olhar para as desgraças e para o sofrimento do mundo e permanecer rindo. Isso é falta de seriedade, isso é falta de compromisso com o reino de Deus. Então o cristão, ele tem os seus momentos de alegria, de felicidade, de uma bênção, e nós louvamos a Deus pelas bênçãos recebidas e os milagres. E quantos milagres nós temos de irmãos que foram curados, de pessoas que foram abençoadas, de pessoas que foram salvas. Nós nos alegramos. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Mas quando um pecador não se arrepende, tem choro na terra. É isso que o sermão da bem-aventurança, salmo não, é isso que o sermão da bem-aventurança está ensinando para nós. Então a fé cristã ela é muito real. A fé cristã não ignora o mal ou o sofrimento. Por isso que a gente tem que se preocupar com cristãos que não encaram a vida como ela é. A fé cristã, ela é real, e nós choramos pelos problemas do mundo e os nossos problemas. Então toda tristeza produz morte e desespero. Não, toda tristeza do Evangelho produz vida. E é isso que eu queria mostrar para nós agora, porque o texto diz que todos os que choram serão consolados. O choro cristão não é um fim em si mesmo. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos tentar entender isso através de dois exemplos bíblicos, Judas e Pedro. A Bíblia vai falar que todos os dois choraram. Vemos aqui um choro que trouxe consolo de Deus e um choro que trouxe desespero destrutivo. Quando Jesus foi crucificado, após a crucificação, Judas chora, com sinceridade, mas sem esperança nenhuma. Quando Jesus é morto, você pode lembrar aí, Judas chora, Judas devolve o dinheiro, Judas diz que Jesus é inocente. Então tem um certo tipo de choro ali. Mas o choro dele estava tomado de tanto remorso, que ele comprou o campo e se enforcou ali. Pedro também estava triste. Pedro chora quando nega Jesus e Jesus passa de longe, olha bem no fundo dos seus olhos e ele chora, porque ele lembra que Jesus tinha dito que o trairia. E ele diz que não, mas de fato ele traiu. Só que, diferentemente de Judas, Pedro mais à frente teve o consolo por ter chorado pelo seu pecado lá no passado. O choro de Pedro revela um desespero confiante de que Jesus poderia ajudá-lo, e que somente Jesus poderia ajudá-lo. Mas Judas chorou sem Cristo, Pedro chorou com Cristo. A diferença é essa. Pedro traiu Jesus, assim como Judas. E assim como Judas, ele sentiu remorso profundo. No entanto, o remorso de Pedro se tornou em arrependimento. E é aí que mora a grande diferença. Choro por choro todo mundo chora. Mas o choro que vem de Deus, ele chama-se arrependimento. E ele não opera só na mente, ele opera também no coração. De modo que os nossos desejos, os nossos sentimentos são transformados. Então, quando Jesus aparece na beira da praia, ali em João capítulo 21, é a segunda ou terceira vez que Pedro se reencontra com Jesus. Pedro pula logo do mar. Eu sempre entendi esse texto como uma maneira assim: Jesus está na orla, lá na beira, e os discípulos falam, olha quem está lá, é Jesus, e eles estão no mar. E Pedro pula dentro do mar porque ele quer demorar mais para chegar na orla da praia, sabendo que de barco ele iria mais rápido. Eu sempre entendi dessa forma, mas não é assim. Pedro pula no mar porque ele quer ir nadando e encontrar-se com Jesus. E ele vai até Jesus. Ele está ansioso por encontrar Jesus. E Jesus então chama ele no canto e trata da alma dele, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele responde, Senhor, eu te amo. E na terceira vez ele fala, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. O que Pedro está dizendo nessa terceira frase? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe como eu sou incapaz de te amar perfeitamente. O Senhor sabe como eu tropecei no passado. O Senhor sabe que eu te neguei e te traí. Mesmo assim, o Senhor sabe que eu te amo. Então, o choro de Pedro, ele não estava impossibilitando o consolo que vem de Deus, porque ele amava a Deus. Então, gente, o remorso não cura. O que cura é arrependimento. O Evangelho, então, tem um tipo de tristeza, que é uma tristeza que traz alegria e não uma tristeza que traz tristeza. A tristeza que nós sentimos no Evangelho, quando nós choramos por causa do nosso pecado e do mundo, nós olhamos para o consolo. Já viu aquela frase, para melhorar primeiro tem que piorar? É basicamente isso aí.
Para a gente se alegrar, primeiro a gente tem que chorar. Então, quando eu vejo que o meu perdão está na cruz, quando eu vejo que eu posso ter alegria no nome de Deus, quando eu vejo que o Senhor morreu no meu lugar, mas Ele ressuscitou, eu entendo que eu não sou mais um pecador, mas eu sou alguém que agora pode se alegrar na presença de Deus. Se nós entendêssemos mais da graça, talvez nós choraremos mais e ficaremos mais felizes. A Bíblia diz que a graça nos constrange, e é isso mesmo. Pois bem, quero caminhar aqui para o nosso finalzinho. O consolo verdadeiro. Se o choro genuíno é a tristeza do Evangelho, o consolo verdadeiro também vem através do Evangelho. Aqueles bem-aventurados são aqueles que têm a tristeza do Evangelho, porque o Senhor Jesus consola essas pessoas que têm esse tipo de tristeza, aqueles que choram pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Por meio do Evangelho, Jesus permite àqueles que choram experimentarem um verdadeiro consolo da graça divina. Eles não têm de esperar por um tempo, no futuro, para poder provar desse consolo, não. O consolo acontece aqui e agora, por meio da presença do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o consolo que nós temos aqui hoje é só um prelúdio, o início de um consolo que nós vamos ter na eternidade. Vale lembrar de Apocalipse 21, versículo 4. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor. Então, meus irmãos, nós choramos agora porque sabemos que no céu nós haveremos de sorrir. Mas já sorrimos aqui quando o nosso pecado é perdoado, quando lembramos que Cristo morreu por nós e quando vemos pessoas sendo transformadas pelo poder do Senhor. Conclusão, você é infeliz? É bom que a gente seja um pouco infeliz. Opa, peraí, entenda bem o que eu estou querendo dizer. Não estou falando que é bom se martirizar e sofrer, não. Eu estou querendo dizer que é bom a gente olhar para dentro de nós e chorar de maneira pura e genuína aos pés do Senhor. Está acometido por alguma tristeza do seu pecado? Será que eu de vez em quando me entristeço quando vejo o que faço de errado? Será que eu choro pelo pecado do meu próximo? Será que eu choro pelo pecado do mundo? Será que então às vezes eu fico culpado e inseguro? Lembre-se, isso pode ser uma coisa boa. Não é que você vê o pecado como fracasso, não, mas é porque através do nosso pecar e do nosso fracasso, e do nosso choro genuíno, a gente encontra o consolo e a esperança em Deus. Aqueles que não choram por seus pecados nunca encontrarão consolo em Deus, porque eles não acham que tem problema nenhum. Mas aqueles que choram pelos seus pecados terão que correr para a solução, e a solução é Jesus. Choremos juntos, para que um dia a gente possa se alegrar. Bem-aventurados são os que choram, porque só assim serão consolados. Até chorar é um dom. A gente não consegue chorar porque quer. A gente só chora quando o Espírito Santo entra dentro de nós e quebranta o nosso coração e trabalha na nossa mente, para que a gente possa então chorar. Vamos pedir a Jesus que nos dê desse choro alegre aqui nesse momento? Feche seus olhos aí. Senhor, quero pedir a Ti, Pai, que abençoe as nossas vidas. Quero pedir a Ti, ó Pai, que cuide de cada um de nós e abençoe, ó Pai, as nossas famílias. E também, Deus, abençoe a nossa vida para que a gente possa provar disso aqui que a Tua palavra diz. Nós não choramos porque queremos. Nós só choramos a partir do momento que nós entendemos de que só o Senhor pode produzir em nós esse tipo de choro. Esse choro não vem pela nossa força de vontade. Lembremos de Saul, ó Pai, que tentou buscar o arrependimento ainda que com choro, mas não conseguiu. O choro só vem, o arrependimento verdadeiro só vem quando o Senhor trabalha em nós. Então nós pedimos, ó Pai, trabalhe em nós, para que a gente possa se entristecer pelas coisas erradas desse mundo e as nossas coisas erradas, e então provar da alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O nosso encontro está acabando. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra. Que Jesus abençoe você, sua casa e sua família. Lembre-se, no primeiro domingo de agosto, nós retornamos com os nossos encontros presenciais. E aí nós vamos informar você todos os cuidados devidos. Nós vamos colocar vídeos nas redes sociais, imagens, textos para que você possa ler. Então, pelo menos 2 dias antes do nosso encontro, na sexta-feira, nós já vamos encher a internet aí de conteúdo para domingo a gente vir preparado. Jesus abençoe você. Boa noite.
sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vamos deixar aos pés da cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.